Hoje nós vamos falar sobre o expressionismo abstrato com Joan Michel. Hoje nós vamos continuar falando sobre o expressionismo abstrato. No vídeo da semana passada nós iniciamos esse assunto falando sobre o contexto histórico. É muito importante que você volte lá, se você ainda não viu, você volte lá e assista para entender sobre o assunto que vamos continuar hoje. Bom, hoje nós trouxemos uma artista que ela trabalhou bastante com um termo que surge dentro do expressionismo abstrato chamado action painting, né? Action painting, pintura de ação, né? Vamos entender isso. O expressionismo abstrato, ele, pelo próprio nome, né? O próprio nome já diz, é abstrato, não é figurativo. Os artistas que se debruçaram sobre a técnica do action painting pintavam telas imensas. Então, já não tinha mais aquela questão do braço, né? Do trabalho minucioso. O artista, ele participava ativamente da ação de pintar. Então, o corpo criava esse diálogo com a tela. O braço, né, a todo momento, trabalhando intensamente todas as cores. As cores, elas eram trabalhadas nesse movimento. Apesar dos artistas não terem uma preocupação muito com o produto final, eles na verdade não imaginavam como poderia ficar o produto final, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Então, a criação de texturas, a sobreposição de cores, o peso, né, de como essas cores poderiam ser equilibradas dentro da composição. Isso é que tornou o action painting extremamente inovador dentro do cenário da pintura mundial, né? E foi isso que chamou tanto a atenção das pessoas naquele momento. Então, novamente, dentro do expressionismo abstrato se valia muito mais a expressão do artista, do que ele estava sentindo naquele momento, muito mais do que propriamente o produto final. Então, dentro disso, nós trouxemos uma artista chamada Joan Michel. Joan Michel nasce em 1925 em Chicago. Ela tem uma família que já começa a trabalhar nela toda essa parte artística e esportiva também, porque ela passa a infância e uma parte da adolescência dedicada ao hipismo e à patinação artística. Só que, paralelo a isso, ela teve uma educação muito voltada para artes. Aos 18 anos, Joan Michel tem a sua primeira exposição individual. Nesse momento, ela estudava na Art Institute of Chicago. No ano seguinte, ela é convidada, né? Ela ganha uma bolsa de estudos para estudar em Nova York. E chegando em Nova York, ela fica completamente encantada com o expressionismo abstrato, em específico o action painting. Em 1950, ainda em Nova York, Joan Michel integra o que eles irão chamar de a segunda geração do expressionismo abstrato, que é uma geração que começa a explorar outras formas de se trabalhar a tinta dentro da expressividade, da emoção, dos sentimentos, explorando outras formas. E aí eu trago para vocês duas obras que elas são bem semelhantes. A primeira se chama City Landscapes.
aonde ela faz um trabalho com uma coloração da tela ao fundo que é uniforme. Logo em seguida, ela faz um trabalho texturizado com alguns traços. E bem ao centro dessa tela, ela faz uma explosão de cores. E essa explosão de cores nos remete ao próprio nome que a tela ganha. City Landscapes era uma maneira em que os artistas do design se utilizavam para representar as cidades com uma redução de formas. Então esses desenhos, eles traziam o mínimo possível de informações para dizer sobre aquela cidade, né? Então, City Landscapes é uma forma abstrata de trazer a informação sobre alguma cidade, né? Hemlock também vai muito para esse caminho. É uma pintura bastante parecida com a primeira, mas ela se utiliza de outras cores e também a sua expressividade não é mais tão centralizada, já é um pouco mais espalhada pela tela. João Michel explora muito esse action painting e ela tem um trabalho que é bastante aclamado pela sua expressão, pelas cores e pela maneira como ela organizou todos essas abstrações dentro da sua composição. Em 1955, mais ou menos ali entre 55 e 60, ela sai de Nova York e se muda para Paris. E lá em Paris ela continua a explorar e a produzir o seu trabalho em action painting. Então nós fechamos aqui o expressionismo abstrato com João Michel. Quero agradecer mais uma vez a você que tem assistido os nossos vídeos. Não deixe de curtir, comenta aqui embaixo o que você está achando desse novo formato e eu aguardo vocês na próxima semana com um tema novo. Até lá!